Olá, meu querido e minha querida, paz seja convosco. Aqui é o pastor Júlio Miranda. Estamos aqui mais um dia na oração das 18 horas e hoje eu vou estar iniciando um tempo onde eu vou estar falando sobre o Dia das Mulheres, que é agora dia 8 de março. Mas enquanto isso, eu quero aproveitar esse tempo para estar refletindo sobre as figuras femininas que Deus nos apresenta através da sua palavra. E hoje eu quero começar com a rainha Esther. Eu separei aqui para vocês um versículo para fazer uma correlação com ontem, de Esther capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai dizer assim mesmo: Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou as roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e pôs cinza na cabeça, e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não pôde entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em alta voz. E eles se lamentaram, choraram, jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas, os seus eunucos, lhe contaram o que havia acontecido. Amados, eu acho muito bonita a história de Esther, porque ela vai ver no período em que o rei Artaxerxes, ou Xerxes, dependendo da tradução, tá? Ele vai ser meio que desonrado pela sua esposa, a rainha Vashti. Ele vive no alto império persa, e ele quer dar um banquete, não somente para os seus conselheiros, mas para toda a comunidade, para todos os povos fazem parte daquele império, para mostrar a sua exuberância. Mas a sua esposa não comparece àquela festividade, e os conselheiros aconselham de separar dela e assim realizar um novo casamento. Após vamos dizer, uma série de desfiles, para escolher uma esposa para o rei se apaixona por Esther, casa com Esther. Mas Esther, ela tem um primo chamado de Mordecai. Os dois são judeus, são as figuras principais do livro, tá? E esse judeu acaba tendo um certo problema com o primeiro-ministro Hamã, que pertencia à Pérsia. Era como se fosse o braço direito do rei, E só por ele não se prostrar diante de Hamã vê aquilo como uma afronta, E ele acaba fazendo a cabeça do rei de, vamos dizer, de punir esse povo, os judeus, e ele lança dados que chama-se de Purim, E esses dados lançados seria marcado uma data, depois de 11 meses, para exterminar todos os judeus. É aí que entra Esther, porque esse é um livro, amados, que não se menciona o nome de Deus. E por mais que te pense que está uma zorra, Deus está no controle desse povo, tá? E por mais que as diversas províncias que a Pérsia estava dominando, Deus estava ali com os judeus em Suzã, Amados, nós percebemos que Esther, quando houve a notícia, através do primo dela, que foi esse capítulo que eu acabei de ler, ele rasga as vestes dele, Ele, na verdade, coloca roupas de pano grosseiro e cinzas sobre a sua cabeça. Foi como eu falei ontem na nossa mensagem sobre as cinzas no Antigo Testamento, simbolizando arrependimento, tristeza, aflição, humilhação, submissão a Deus. E Esther, ela ouve aquela situação, sendo confrontada pelo primo dela, de que ela é casada com o rei, e ela pode fazer algo pelo seu povo, ela pode ser uma voz para a sua geração, e ela se posiciona junto com os seus de jejuar 3 dias, sem comer, apenas bebendo água para poder se hidratar. Tudo isso para poder ir à presença do rei e falar com o rei. Amados, naquela época, ir até a presença do rei, não é porque ela era esposa não, mas tinha que ter dia e data marcada, horário. Estão me entendendo? E ela foi ousada após o jejum e a presença do rei, simbolizando que nós devemos nos preparar para chegar à presença do nosso Deus, que é o nosso rei de verdade, Então, Esther, queridos, vai até o rei
conversa com o rei, né, prepara um banquete, sabendo que é Ramã que está tramando a morte do primo dela e também está querendo tramar a morte, foi o causador para um decreto assinado pelo rei, que Ramã foi o principal influente que fez a cabeça do rei. No banquete, ela acaba deixando bem claro para o rei que Ramã queria destruir o povo dela e que Ramã também queria matar o primo dela, sendo que o primo dela, Mordecai, foi aquele que logo no início do livro lhe dá livramento ao rei de morte de homens que tentam invadir o palácio pelas madrugadas. Tá? E o rei, querendo honrar Mordecai, pede para Ramã levar o Mordecai a cavalgar no cavalo, vestir vestimentas de honra, ser aplaudido pelo público, né? Porque um certo dia, quando eles não conseguiam dormir, leram as histórias do que já havia acontecido e ele estava mencionado isso. Então o rei, em honra a Mordecai, né, manda aquela armadilha que Ramã fez, que seria como se fosse uma forca. Essa mesma armadilha que ele fez para matar Mordecai, Ramã foi morto pela própria armadilha que ele montou, sabe, queridos? Então a história, ela termina com o grau de vitória, né? O rei decreta que assim como os deuses iam ser exterminados, eles poderiam se defender. E isso foi uma grande vitória para este povo, né? Esther ficou registrada na história, ou seja, ela foi uma voz para a sua geração. Então não podia deixar de mencionar ela aqui no Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres, mães, jovens, adolescentes que são ousadas, que se posicionam, mulheres que não se calam, mulheres que são uma representação, tá, de embaixadoras de Cristo aqui na terra, que buscam santidade, que são determinadas naquilo que quer, de um dia ter uma família, de ter uma faculdade, de ter o seu próprio emprego, de ajudar em casa, sabe? Mulheres com pulso, né? Mulheres que jejuam e mulheres que buscam o nosso Deus. Então vamos estar orando aqui por todas as mulheres que, assim como Esther, está sendo uma inspiração para essa geração. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos por essa mensagem. Abençoe a todas as mulheres. Abençoe, Pai, esta mensagem da Rainha Esther que impactou vidas. Que assim o Senhor possa se despertar mulheres que possam ser voz dessa geração, que represente o Senhor nas universidades, nas escolas, na iniciativa privada, nas repartições públicas, dentro de casa, nas vizinhanças, nas congregações. Mulheres de Deus, mulheres ousadas, sem medo, mulheres que têm toda uma garra para enfrentar os problemas dessa vida. Abençoe essas mulheres, que o dia 8 de março venha a ser um dia muito especial para cada uma delas. Eu declaro isso tudo na autoridade do santo nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, de compartilhar e de comentar. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.